pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos dar prosseguimento às nossas conversas sobre a história da literatura brasileira. Bom, no vídeo da semana passada, ou melhor dizendo, no último vídeo desse projeto, a gente comentou um pouco, a gente conversou um pouquinho de como que o arcadismo chega no Brasil, né? E daí no vídeo de hoje então eu vou falar de alguns desses autores do movimento arcade aqui no Brasil. Só que antes de eu chegar lá, é interessante a gente dar uma retomada para poder entender um pouquinho melhor o que acontece nesse período, né? Lembrando que esse é o período que o Antônio Cândido define como sendo o período que dá início ao processo de formação da nossa literatura, né? Então, até então, o que a gente vinha observando eram manifestações literárias ocorridas em solo daquilo que depois seria conhecido como Brasil, e a partir de agora é que a gente começa o processo de formação, justamente porque nesse momento é que se definem alguns dos temas que serão temas centrais dentro das produções literárias a partir de então. O arcadismo, segundo o nosso amigo Alfredo Bozzi, ele se divide em dois momentos, mas esses dois momentos eles não devem ser entendidos como momentos que digamos, que se sobrepõem um ao outro. Eles são mais momentos que se justapõem um ao outro. A relação entre esses dois momentos é uma relação dialética, ou seja, esses momentos eles dialogam entre si, não como momentos separados, de temáticas separadas, como acontecerá, por exemplo, no modernismo, mas sim como um desdobramento de um com relação ao outro. O primeiro desses momentos, então, segundo lá o Alfredo Bozzi, é o momento do surgimento das primeiras Arcádias, sobretudo da Arcádia Ultramarina, e a partir de então, e esse é conhecido como sendo um momento poético, por quê? Porque o principal interesse nesse momento seria justamente o quê? Seria justamente o de unir uma estética clássica a uma temática arcade. Pensando em uma temática arcade, como eu disse lá em um vídeo para trás aí, como sendo aquela temática que fala tanto que fala da relação entre o indivíduo e a natureza. Mas lembra lá, essa natureza é uma natureza campestre, é uma natureza amaneirada. E é justamente nesse momento que surge a figura do bom selvagem, que em termos literários vai beber lá da fonte da poesia lírica do Virgílio, lá sobretudo das bucólicas, do bucolismo, o que vai dar aqui o pastoralismo e todas aquelas figuras pastoris que enchem a literatura nesse momento. Muito bem, esse é o primeiro momento, e é claro, nós temos nesse primeiro momento uma divisão temática das produções. Então nós temos um momento lírico e nós temos também um momento épico, né? Um momento lírico lá com o Cláudio Manuel da Costa e com o Tomás Antônio Gonzaga, e um momento épico com pessoas como, por exemplo, o Santa Rita Durão ou o Basílio da Gama. Bom, essa é a primeira fase, digamos, do arcadismo, que é essa fase poética. A segunda fase é uma fase que deriva dessa primeira, justamente por quê? Porque os poetas arcades eles estavam envolvidos com os inconfidentes. Então, há na literatura produzida, então, digamos, uma inserção de movimentos e de ideais pró-inconfidência. Então, esse segundo momento é um chamado momento ideológico e vai ser marcado, sobretudo, pela crítica da burguesia culta ao clero e também à nobreza, né? E esse segundo momento é aquilo que o Bozzi vai chamar de ilustração. Então, nós temos o momento da Arcádia e o momento da ilustração. Os dois momentos eles acontecem ali ao mesmo tempo, só que é interessante a gente fazer essa distinção entre eles, certo? Ou seja, para facilitar um pouco ainda mais a conversa aqui, nós passamos de um primeiro arcadismo marcado lá pelo Cláudio Manuel da Costa até chegar, por exemplo, no engajamento da poesia épica do Basílio da Gama, né, que vai tecer lá suas críticas, sobretudo à figura dos jesuítas. Muito bem. Nesse sentido, quando a gente pensa em um poeta como, por exemplo, o Cláudio Manuel da Costa, a gente tem que pensar nele como sendo um poeta de transição. Todo poeta que ele vai, todo escritor, enfim, que ele vai dar início a um novo movimento, geralmente ele ainda tem traços do movimento anterior.
No caso do Cláudio, a gente observa o quê? A gente observa traços barrocos e traços árcades convivendo juntos dentro da sua poesia. Então, antes da gente entrar na poesia do Cláudio, eu acho interessante a gente falar um pouquinho de um poema Árcade. E dessa vez, então, eu peguei lá um poema do Boccaccio só para que a gente leia e identifique aí alguns desses traços árcades. Muito bem. Antes da gente ir, então, para o poema do Cláudio Manuel da Costa, eu achei interessante trazer, então, esse poema do Boccaccio, que é um poeta, que foi um poeta português, que traz aí vários elementos, tanto do arcadismo quanto do pré-romantismo, como dizem aí, como apontam alguns críticos. E aí, então, tem esse poema chamado Nada Se Pode Comparar Contigo. Primeira coisa que você percebe é um soneto, 2 quartetos, 2 tercetos. O esquema rímico do poema é ABBA, ABBA, CDC, DCD. Né? Então ele tem um esquema rímico que é muito próprio dos sonetos de uma maneira geral. E diz lá então o poeta: o ledo passarinho que gorjeia da alma espremindo a cândida ternura, o rio transparente que murmure por entre pedrinhas serpenteia, o sol que o céu diáfano passeia, a lua que lhe deve a formosura, o sorriso da aurora alegre e pura, a rosa que entre os zéfiros rondeia. A serena, amorosa primavera, o doce autor das glórias que consigo, a deusa das paixões e de Citera, quanto digo, meu bem, quanto não digo, tudo em tua presença degenera, nada se pode comparar contigo. Então perceba que é um poema aí de amor, né? O eu lírico se dirige ao objeto amado, seja ele aí uma mulher ou um rapaz, isso não fica ali muito claro. Mas o que eu queria chamar a atenção para você nesse poema é justamente o que? Perceba que é um poema extremamente pautado por figuras que remetem à natureza, e isso desde o primeiro verso. O ledo passarinho que gorjeia, tal, o rio transparente, que por entre pedrinhas serpenteia, o sol, a lua, o sorriso da aurora, aurora em letra maiúscula, que dá uma ideia de personificação desse momento de início do dia, a figura da rosa, que entre os zéfiros ondeia, zéfiros aí também em letra maiúscula, o que remete à figura grega lá do deus que representa os ventos, enfim, a figura da primavera também aí em letra maiúscula. Então perceba, há toda um diálogo tanto com a mitologia, mas também principalmente a presença de várias figuras que remetem à questão campestre. E no final, no último terceto, quando o poeta encerra lá dizendo que tudo isso acaba sendo pouco diante da beleza aí da mocinha, supõe que seja uma moça, enfim. Então perceba, isso é um poema Árcade. Perceba, passarinho, nuvenzinha, florzinha, borboletinha. Um poema claro, um poema leve, digamos assim, um poema inteligível que você consegue captar, depreender o sentido do poema logo a uma primeira leitura. Você não precisa fazer nenhum malabarismo sintático para poder desconstruir então o poema. Então nesse sentido perceba, é um poema que ele vai se contrapor a todo aquele hermetismo que era pregado lá desde do período barroco. Bem, você viu aí então o poema, dá para você observar, um poema claro, é um poema com vários elementos da natureza, é um poema que não tem o hermetismo todo do período barroco, e é justamente por conta disso que a gente denomina ele como um poema Árcade. Quando a gente pensa no Cláudio, como eu estava dizendo para vocês, a coisa muda um pouco justamente por ele ser isso que a gente conhece como poeta de transição. Então o Cláudio ele nasce em 1729 e vai morrer em 1789, ele vai ser suicidado, digamos assim, né? Os pais dele eram portugueses e ele, quando ele era jovem, ele foi estudar com os jesuítas no Rio de Janeiro e posteriormente ele foi para Coimbra para poder estudar direito. Aí, estando em Coimbra, entre 1751 e 1753, ele só volta para o Brasil em 53. Entre 51 e 53, então, ele vai já começar a escrever algumas coisas que chegou até hoje para nós. Por exemplo, ele vai escrever mais ou menos nessa época, pelo menos um romance histórico, que é como que é o nome?
É um nome muito difícil. Histórico não, romance heróico que se diz, né? Que é o monúsculo métrico. Além do monúsculo métrico, que é esse romance heróico, ele vai escrever também 3 opúsculos que são lá os números harmoniosos, o labirinto do amor e o Epicédio em memória do Frei Gaspar da Encarnação. Eu acho que é esse o nome do opúsculo que ele escreve mais ou menos nesse período. Em 53 ele volta para o Brasil e é a partir de então que a obra dele começa a incorporar cada vez mais traços árcades. E dentre essa obra dele, fora esses 3 opúsculos e esse romance heróico, a gente tem conhecimento de 100 sonetos. Dentre esses 100, 14 estão em um razoável italiano. E esses 100 sonetos eles trazem muitos elementos que são elementos árcades, a saber então a questão do pastoralismo e uma ambientação campestre, né? Uma ambientação ali que remete a elementos da natureza. Fora esses 100 poemas, o romance heróico e os 3 opúsculos, ele escreveu também um poema narrativo, que é lá o Fábula do Ribeirão do Carmo, e ele escreveu também um poemeto épico, que é lá o Vila Rica. Então perceba que a obra dele é uma obra ampla, é uma obra vasta. E dentre a principal figura que nos chega dessa obra é a figura lá do Gloucester Saturnio, que é com esse pseudônimo, digamos, com essa persona literária que o Cláudio vai produzir aí os seus poemas árcades e vai então produzir uma poesia extremamente solar. O Gloucester Saturnio, então, ele é um pastor, e lembrando que o pastor ele tem essa ideia toda de retomar, como eu disse para vocês, lá o bucolismo que já vinha desde lá do Virgílio, e aqui no Brasil esse bucolismo vai se tornar ali o estofo literário para que posteriormente os românticos possam criar a figura começar a inserir a figura do índio com mais regularidade lá a partir do movimento indianista, que é uma das fases lá do romantismo. O Cláudio Manuel da Costa, ele é tido como um mentor intelectual de todo o movimento árcade, tanto pelo seu pioneirismo, quando a gente for pensar do ponto de vista estético, ele foi o pioneiro em trazer essas questões árcades para uma produção literária, mas também por conta do seu... e ele é o pioneiro, digamos assim, ideologicamente por conta do seu envolvimento com a Inconfidência. Então perceba que ele une os 2 braços lá, os 2 tipos de arcadismo, digamos assim, em uma única pessoa, e é a partir daí que todos os outros poetas árcades brasileiros vão acabar de uma maneira ou de outra bebendo nas fontes aí deixadas pelo Cláudio. E é claro, o Cláudio, a poesia dele, por conta da educação europeia que ele recebeu, ela vai sempre estabelecer uma relação de comparação entre o Brasil e Portugal, mas também o que vai aparecer na poesia dele é uma adequação da sofisticação cultural advinda aí dessa educação europeia que ele teve à nossa realidade brasileira, que não era a mesma realidade europeia. Isso é algo que é preciso ser dito, não é? Então perceba que ele une esses 2 elementos dentro do seu fazer poético, mas lembra lá, a gente sempre tem que ter em mente que ele é isso que a gente conhece como poeta de transição. Por quê? Porque ele tem tanto elementos árcades, mas também tem elementos barrocos. O que nos interessa aqui é observar como que ele como é que fala isso? Como que ele traz para dentro da poesia dele alguns dos elementos que os outros poetas iriam desenvolver melhor dentro do arcadismo. Então agora eu vou sumir aqui, vão aparecer os poeminhas e depois eu volto para poder encerrar a nossa conversa sobre esse poeta. Muito bem, então, nós estamos aí diante de um soneto do Cláudio Manuel da Costa, e como eu disse para vocês, então, o Cláudio Manuel da Costa, ele é um poeta importante porque ele vai ser o grande mentor do movimento árcade no Brasil, mas por outro lado ele é considerado um poeta de transição justamente porque ele ainda traz várias das questões que são questões importantes para
o barroco, como por exemplo aí a questão do sofrimento amoroso, como você vai observar aí nesse primeiro soneto. O soneto, caso você não saiba, é uma forma poética formada então constituída por duas estrofes de 4 versos, que são chamados quartetos, e 2 estrofes de 3 versos, que são chamados tercetos. O esquema rímico do poema é um esquema rímico já tradicional dentro da confecção de um soneto. Então, o primeiro verso rima com o quarto e o segundo rima com o terceiro. Então, há um esquema rímico que é o seguinte: AB, BA, AB, BA. Aí os tercetos são CD, C, D, CD. Certo? Então é esse aí, como você está vendo nas letras. Esse é o esquema rímico do poema. Bom, vamos lê-lo então. Diz o seguinte: pastores que levais ao monte o gado, vede lá como andais por essa serra, que para dar contágio a toda a terra basta ver-se o meu rosto magoado. Eu ando, vós me vedes tão prezado, é a pastora infiel que me faz guerra, é a mesma que em seu semblante encerra a causa de um martírio tão cansado. Se a quereis conhecer, vinde comigo, vereis a formosura que eu adoro, mas não, tanto não sou vosso inimigo. Deixai, não a vejais, eu vou-lo imploro, que se seguir quiserdes o que eu sigo, chorareis, ó pastores, o que eu choro. Então você perceba aí que não é um poema tão claro quanto o poema lá do Bocage, mas esse poema ele é interessante, é claro, apesar de ele não ser tão claro quanto o poema do Bocage, ele também não é tão hermético quanto, por exemplo, os poemas do Gregório de Matos que nós vimos aí no vídeo anterior. Mas é importante a gente observar o que, como você está vendo aí agora nessas palavras coloridas em verde, é interessante você observar a figura já do pastor e da pastora, que são ali figuras importantíssimas dentro do movimento Arcade. Lembra lá, como eu comentei com vocês em algum momento do passado, que para o arcadismo o poeta ele assume a persona literária do pastor que está ali em meio à natureza, como você pode ver aí, por exemplo, nesse fato dele levar o gado ao monte e andar pela serra. Muito bem, então. O que acontece? Acontece que esse poema ele vai se introduzir dentro de uma tradição que vai retomar lá, por exemplo, poetas como o Gregório de Matos, que é aquela ideia toda do sofrimento amoroso diante da visão da mulher amada. Então veja lá: pastores que levais ao monte o gado, vede lá como andais por essa serra, que para dar contigo a toda a terra basta ver-se o meu rosto magoado. Então você perceba, há uma interlocução entre o eu lírico e os demais pastores, em que ele meio que se propõe a dizer por que ele está ali com esse rosto magoado, como ele está dizendo aí. E daí ele prossegue: eu ando, vós me vedes, tão pesado, é a pastora infiel que me faz guerra. Então aí nós já temos então a causa do sofrimento do pastor, do eu lírico pastor, que é a pastora infiel, que é a mesma que em seu semblante encerra a causa de um martírio tão cansado, como prossegue aí o poema. Se a quereis conhecer, vinde comigo, diz o eu lírico. Vereis a formosura que eu adoro, mas não, tanto não sou vosso inimigo. Aí tem uma coisa interessante que é o seguinte: ele está dizendo que a pastora é a causa de todo o seu sofrimento. Ele está dizendo que isso tudo é por ela ser aí uma pastora infiel, não porque ela o traiu, mas porque ela não correspondeu ao seu amor, teoricamente. E daí ele diz: se você quiser conhecer a moça, venha comigo, mas eu não te aconselho a fazer isso. Por quê? Deixai, não a vejais, eu vou-lo imploro, que se seguir quiserdes o que eu sigo, chorarei, ó pastores, o que eu choro. Então perceba que ele tem a consciência de que se os outros pastores verem a moça, eles vão, tal como ele, entrar aí nesse processo todo de sofrimento amoroso, que vai retomar uma temática que o Gregório de Matos já havia colocado lá num poema que nós vimos em um vídeo anterior, que eu vou colocar aí agora para você. Diz lá o poeta então:
Não vi em minha vida a formosura, ouvi falar nela cada dia, e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Ontem a vi por minha desventura na cara, no bom ar, na galhardia, de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Me matem, disse então, vendo abrasar-me. Se esta coisa não é que encarcerar-me, sabia o mundo e tanto exagerar-me. Olhos meus, disse então por defender-me, se a beleza hei de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que eu perder-me. Que é aquela ideia toda de que o eu lírico, então, ele entra em contato com a mulher amada, acaba padecendo ali de um mal súbito diante dessa visão. A mulher, ela tem uma beleza tão inebriante que acaba causando esse sofrimento no eu lírico, e esse sofrimento é tanto que ele tem consciência de que para que ele possa parar de sofrer é preciso que ele mesmo se segue. Então perceba que há então uma proximidade entre o poema aí do Gregório de Matos e do Cláudio Manuel da Costa, e que me lembrou também bastante um poema do Camões, que é esse que você está vendo aí. Vamos ler o poema. Esse para mim é o melhor poema do Camões, o melhor soneto do Camões. Diz o seguinte: tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio. Sem causa justamente choro e rio, o mundo todo abarco e nada perto. É tudo quanto sinto um desconcerto, da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvario, agora acerto. Estando em terra, chego ao céu voando. Numa hora acho 1000 anos, e é jeito que em 1000 anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém por que assim ando, respondo que não sei, porém suspeito, que só porque vos vi, minha senhora. Então perceba que é engraçado esse poema, que ele vai ali entrar dentro de uma tradição camoniana, que é o do desconcerto do mundo, das coisas, dos contrastes que o sentimento amoroso provoca, que lembra também aquele famoso soneto dele, do amor é fogo que arde sem se ver. E tudo isso por quê? Porque, como ele diz lá no último verso, ele entra nesse estado de desconcerto, ele entra nesse estado de contrastes por conta do amor, só porque vê a moça. Então perceba que esse soneto que nós estamos vendo aí, do Cláudio Manuel da Costa, é um soneto que ele vai se inserir em uma tradição que visa justamente o quê? Que visa falar um pouco da questão do sofrimento amoroso dado pela visão da mulher amada. Mas, apesar de ser o mesmo tema, a estrutura é mais simples, né? Não há aí essas inversões sintáticas que são propostas pelo movimento barroco, e além disso há a inserção aí do elemento Árcade na figura, tanto dos montes e enfim, do campo, mas também da serra, enfim, do gado, mas também e principalmente pela figura dos pastores que o Cláudio Manuel da Costa insere aí dentro de seu poema. Então vamos ler aí agora esse segundo poema do Cláudio Manuel da Costa, que é um poema em que a gente observa melhor a incorporação da realidade ou da natureza, enfim, ao texto, né? A representação da natureza enquanto elemento fundamental da cultura Árcade, juntamente com uma temática universal, que é a temática do sofrimento amoroso. E há nesse poema também a presença de um elemento poético que é muito frequente nas obras do Cláudio Manuel da Costa, que é a presença das pedras que são características lá do seu local de nascimento. Diz então o poeta: destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ó quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Amor que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me, ele declara, contra meu coração guerra tão rara que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós que ostentais a condição mais dura, temei, penhas, temei, que amor tirano onde há mais resistência, mais se apura. Então perceba que
toda essa ambientação aí em um local que remete ao campo, que remete à natureza. Há inclusive uma interlocução entre a natureza, ou melhor dizendo, entre o eu lírico e a natureza, e mais do que isso, há um reconhecimento entre o eu lírico e o local em que ele nasceu, que já aparece aí logo na primeira estrofe, quando ele diz que destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. E é interessante porque há nessa primeira estrofe também uma questão da contradição, que é de um espaço árido, de um espaço extremamente pedregoso, a criação, ao nascimento de um espírito extremamente fragilizado, né? Que ele diz lá: ó quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Então essa ideia de que da dureza da pedra surge aí essa alma terna do poeta. E daí ele vai dizendo de todas essas coisas que faz o amor, esse amor que vence os tigres, como ele diz aí, ou seja, é um amor ali extremamente forte, digamos, é aquele amor que tomba mesmo. E mais do que isso, é interessante observar que essa figura do amor, ela vai ser reiterada no último terceto, na última estrofe do poema, só que lá ela vai ser reiterada com letra maiúscula, que remete a figura do Eros, que vai ali colocar esse poema em diálogo com a poética clássica. Então perceba que há o elemento clássico, há o elemento da natureza. É um poema extremamente claro, extremamente simples, sem nenhum jogo sintático muito bem elaborado, muito complexo, como era lá os jogos sintáticos dos poemas barrocos. E daí, essa última estrofe é uma estrofe bem interessante, porque sabe quando o cara é durão? Porque perceba, ele diz lá: vós que ostentais a condição mais dura, temei penhas. Penhas aí é pedras, tá? Então perceba que ele vai se dirigir ao seu interlocutor, chamando esse interlocutor de pedras. Sabe aquele cara durão? Aí o cara que é durão tal fica apaixonada. Sabe, apaixonado? Amor, 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 amor. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Pois é, esse sentimento de amor que é tão forte que acaba fazendo com que o próprio cara ali, que era durão, o próprio cara que era praticamente uma pedra ali, segundo o eu lírico, ele acaba então caindo de quatro, digamos assim. Perceba, um amor que ele é tão forte que ele acaba desconstruindo a valentia e a dureza desse sujeito que era ali comparado a uma pedra com o eu lírico. Então perceba que o interessante de observar esse poema é você observar a clareza, é você observar o diálogo com a tradição clássica e é você observar a presença ainda mais clara, né, desses elementos da natureza, como é o caso aí das pedras, a quem se dirige, inclusive, né, esse eu lírico. Bom, na mesma esteira, então, do poema anterior, segue aí esse novo poema, que tal qual os outros é um soneto, com um esquema rímico extremamente semelhante aos anteriores, então nem vou entrar nesse detalhe. Só que o que é importante, novamente, o que é importante a gente observar nesse poema é a inserção de elementos da natureza dentro do texto e a clareza com que o poeta se expressa dentro da sua obra. Enquanto no poema anterior o eu lírico se dirigia lá aos penhascos, às pedras, etc., aqui ele vai se dirigir ao rio que passava ali pelo local onde ele nasceu. Então, diz lá o poeta: leia a posteridade, ó pátrio rio, em meus versos teu nome celebrado, porque vejas uma hora despertado o sono vil do esquecimento frio. Não vês nas tuas margens o sombrio fresco assento de um álamo copado. Não vês ninfa cantar pastar o gado na tarde clara do calmoso estio. Turvo banhando as pálidas areias nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição recreias, que de seus raios o planeta louro, enriquecendo o influxo em tuas veias, quanto em chamas fecunda brota em ouro. Então perceba que aí há um elemento importante, que é o seguinte: ele vai dizer, o eu lírico ele se dirige
a esse pátrio rio, dizendo que será celebrado na posteridade aí em seus versos. Só que ele começa, a partir da segunda estrofe, ele começa ali a fazer uma comparação entre esse pátrio rio e os rios da Europa, né? Perceba aí que ele diz que não vês nas tuas margens o sombrio fresco assento de um álamo copado. Álamo é aquela árvore, sabe? A árvore do álamo copado, enfim. É uma árvore europeia. Então perceba que o que ele faz? Ele estabelece ali uma comparação entre um elemento europeu e um elemento específico nacional. Então perceba que enquanto o rio da Europa é um rio que permite que o poeta se utilize dessas convenções próprias do arcadismo, porque ele é um rio que evoca essa imagem da calmaria e que permite que vá lá as ninfas cantarem e os gados pastarem, esse tipo de coisa. Enquanto tudo isso acontece no rio europeu, no pátrio rio, no rio do Brasil, há o quê? Há essa questão toda de ser um rio turvo. O rio brasileiro é sujo e não limpo, como por exemplo o rio Mondego, que é o rio que corta Coimbra, que foi, lembra lá, o Cláudio Manuel da Costa estudou um tempo em Coimbra, então, né, ele provavelmente escreveu lá as margens do Mondego. O problema é que é desse rio sujo que vai surgir o ouro que vai sustentar o poeta. Perceba que é desse rio extremamente sujo, é desse rio que em nada parece com o rio português, que vai brotar o ouro, como ele diz lá no último verso do poema. Então perceba que é interessante que ele estabelece essa relação, mas apesar dele estabelecer essa relação, é interessante observar que ele se identifica com o rio turvo, com esse rio que ele chama de pátrio rio. Você chamar o rio de pátrio rio estabelece aí uma relação íntima entre o poeta e esse rio, que é um rio extremamente ali desagradável para os seus propósitos poéticos. E é interessante porque ele coloca esse ouro nessa questão toda do rio, porque grande parte do ouro de Minas é aquilo que a gente chama de ouro de aluvião, e não aquele ouro de mina. O ouro de aluvião é aquele ouro em que o camarada pega a peneirinha, vai lá na beira do rio, e daí solta lá o ouro. Então perceba que é justamente, e novamente há um elemento da contradição aí, é desse rio turvo que surge a claridade do ouro. E é justamente por conta disso que ele vai se identificar com esse rio, que ele vai chamar de um rio pátrio. Perceba, é um poema claro, é um poema que tem essa questão toda do elemento da natureza e principalmente é um elemento que traz o eu lírico para uma relação de proximidade com esse rio, apesar de ser um rio aí que em nada lembra os rios da Europa. Nesse sentido, então, veja, se o elemento nacional não permite que o poeta use ali, digamos, do elemento próprio do arcadismo, né, da proposta arcade, que é a questão toda lá dos pastores, etc, etc, o que o poeta vai fazer? Ele vai recorrer às musas, como acontece aqui nesse último poema que nós vamos ver aí do Cláudio Manuel da Costa. Nesse poema, então, ele vai pedir às musas que o inspirem de modo a introduzir os elementos da cultura arcade e da cultura europeia, enfim, em uma ambientação brasileira. Então perceba, ele não está negando a esse ambiente brasileiro, ele está apenas adaptando aqueles elementos que são próprios da cultura arcade europeia a uma realidade que é a realidade que o circunda. Então, só para encerrar aqui esse momento do vídeo, vamos aí a esse último poema. Diz o poeta então, novamente, é lá um soneto, o esquema rímico é o mesmo, então vamos logo aí à leitura. Diz o poeta: musas, canoras musas, este canto, vós me inspirastes, vós meu tenro alento, erguestes brandamente aquele assento que tanto a musas prezo, adoro tanto. Lágrimas tristes são, mágoas e pranto, tudo que entoa o músico instrumento.
Mas se o favor me dais ao mundo atento, em assunto maior farei espanto. Se em campos não pisados algum dia, entre a ninfa, o pastor, a ovelha e o touro, efeitos são da vossa melodia, que muito amusas, pois que em fausto agouro cresçam do pátrio rio a margem fria, a imarcível era o verde louro. Então perceba que é claro, novamente, perceba a clareza do poema. É um poema que tem essa questão toda da clareza, você consegue entender melhor do que o poeta está falando. Há novamente a inserção desses elementos da natureza e, como eu já disse, como eu já adiantei para vocês, é interessante observar que ele vai recorrer à figura mitológica da musa para falar o que? Olha, eu estou em uma realidade que não permite que eu me utilize dessas convenções literárias próprias do arcadismo. Mas graças ao poder das musas que inspiram o poeta, ele vai conseguir ali transformar essa realidade que lhe é inóspita, digamos assim, em uma realidade que lhe seja maleável para poder ali construir a sua poesia segundo os critérios Árcades. Então perceba que ele já começa nessa interlocução com a musa, dizendo que elas lhes inspira esse talento que ele tem para poder compor, mas perceba que ao mesmo tempo ele não nega a dificuldade que ele tem e diz mais ainda, apesar dessa dificuldade, ele adora esse local que ele vai cantar ali por meio de sua poesia. Então perceba que ele diz lá que não é possível ele construir o seu poema, visto que, como ele diz aí no primeiro terceto, ele diz lá, né, que em campos não pisados algum dia, entre a ninfa, o pastor, a ovelha e o touro, efeitos são da vossa melodia. Então perceba que a melodia das musas é que permite que o poeta cante essa realidade de modo ali a criá-la segundo os moldes Árcades. Então perceba que esse foi o último poema do Cláudio Manuel da Costa que nós vimos aqui. Agora vão sumir aqui as letras e eu vou voltar só para dar um encerramento aqui nesse poema. Então perceba que os poemas do Cláudio Manuel da Costa, como você viu aí, eles são poemas que, apesar deles trazerem vez ou outra algum elemento que lembre alguma coisa do barroco, ou ainda quando ele, por exemplo, traz algum tema que é um tema caro à cultura barroca, mesmo assim, ele ainda sempre coloca um elemento que vai remeter lá à cultura Árcade, e é por isso que a gente tem que reconhecer a importância desse cara dentro desse período literário. Bem, é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo, certo? É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!